Meus amores, vamos iniciar mais uma aula. Desta vez a aula tem como tema o lixo. E para início de conversa, nós vamos fazer aqui uma breve definição, de acordo com o dicionário, do que é o lixo. Lixo é qualquer material sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos domésticos e industriais que se joga fora, ou seja, lixo é tudo aquilo que a gente não precisa e descarta. Então, digamos, eu comprei um sabonete para tomar um banho. O que eu preciso é do sabonete. A embalagem do sabonete eu não preciso, então ela vai para o lixo. É um resíduo, é algo que eu não preciso, é algo que não vai ser útil para mim. Então, eu simplesmente descarto, ok? E onde eu descarto? Tem várias maneiras de descartar o lixo, começando pelo lixão. Então, o lixão é um local, né, um terreno a céu aberto, né, porque não tem nada cobrindo aqui, recobrindo. Então, é um lixão, né, a céu aberto, um local onde as pessoas depositam lixo indevidamente, né? Então, aqui vocês podem ver algumas pessoas, né? Normalmente tem sempre algumas pessoas que gostam de procurar objetos de valores, objetos que talvez elas vão utilizar para alguma coisa, tem a serventia para elas, né? Porque o objeto de valor depende de pessoa para pessoa o que é valor, né? Às vezes o restinho de comida do nosso prato não é algo que a gente vai se utilizar mais, né? Porque já estamos de barriga cheia, mas tem muito valor para uma pessoa que não come há dias, né? Então, são pessoas procurando alguma coisa, procurando coisas que outras pessoas descartaram, mas que para elas vai ter ainda alguma serventia. Então, o que acontece, né, com o lixão? O lixão é, como eu falei para vocês, é um lugar onde as pessoas descartam lixo, ele fica a céu aberto e isso traz algumas consequências. Como, por exemplo, gente, a questão dos animais, né? A gente sabe que tem alguns animais que eles são atraídos pelo lixo. Então, tem alguns animais transmissores de doenças, né? Como, por exemplo, mosquitos, o rato, que podem nos transmitir, né, alguns tipos de doenças severas, né, como por exemplo a leptospirose, é uma doença muito grave. Então, é complicado, né, gente? É complicado. Outra coisa também que acontece, né, além dos animais, o que é que pode acontecer? Esse lixo aqui, essa quantidade enorme de lixo, pode formar gases que causam o efeito estufa. Então, nós vamos falar do efeito estufa, se não nessa aula, na próxima. Então, o efeito estufa a gente sabe que é todo aquele gás que vai prejudicar a nossa atmosfera, fazendo o quê? Abrindo buracos na camada de ozônio, e com isso nós temos como consequência os raios solares cada vez mais intensos. Então eles vão penetrar cada vez mais intensamente, gerando mais calor, gerando a questão do derretimento das geleiras, o nível do mar avançando, enfim. Então, produzir gases que causam efeito estufa. Tem também a questão da degradação. O que é degradação? Degradação é quebra, degradar é quebrar. Degradação de alguns compostos orgânicos que vão se infiltrar no solo. E aí eles vão contaminar o solo, vai poluir o solo, tá? Então, uma solução para que isso não aconteça é o aterro sanitário. Olha como é organizadinho. Então, aterro sanitário, como o próprio nome já diz, ó, aterro é a utilização de terras. Então, ó, aqui a gente coloca uma camada de lixo, uma camada de terra, lixo, terra, lixo, terra. E aí nós não temos o contato, né, de infiltração de resíduos no solo. Então, nós vamos preservar esse solo e também vamos preservar esse ar, essa nossa atmosfera, além de que nós não vamos ter a presença de animais causadores, né, vetores de doenças. Aí tem também a questão da incineração, que é a queima do lixo, tá? Aqui nós temos uma temperatura mais ou menos, bem elevada, né? Acima de 900 graus, então é extremamente quente.
Então, o que é que vai acontecer? Um dos benefícios, né, é a questão da redução do volume, porque aqui, ó, olha o volume que eu tenho de lixo. Já aqui, esse lixo ele vai virar pó. Então, tem uma redução de volume, né? Depois que ele for queimado, ele vai virar pó. Então, tem uma redução de volume. E também tem filtros, tá? Tem alguns filtros aqui protetores que vão evitar que esses gases eles sejam elevados para a atmosfera, causando assim um efeito evitando assim que cause o efeito estufa, a poluição do ar. Tem aqui a questão da compostagem, que eu acho que é famoso de vocês, utilizar o nome de adubo, né? Então, a compostagem é bem interessante porque ela vai enriquecer o solo, vai nutrir o solo. Então, aqui são restos de... É um lixo orgânico, na verdade, resto de alimentos. Então, casca de ovo, casca de frutas, né? Esse nosso lixo produzido em casa na questão da alimentação, frutas, etc. Restos de alimentos, né, que vão ser utilizados nessa compostagem, que vão enriquecer o solo, nutrir esse solo. Aí aqui algumas doenças, né, que pode causar leptospirose, dengue, zika, febre amarela. Essas doenças aqui a gente já conversou na aula anterior, tá? Tem um vídeo aí que eu falo sobre essas doenças, mas a leptospirose que não foi citada no vídeo, eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Leptospirose é uma doença causada pela urina do rato, Porém, tem alguns poréns, tá? Não é porque você está descalço e você sabe que tem um rato ali naquele lugar, na sua casa, e o rato pode ter urinado e porque eu estou descalça, tive contato com a água, já peguei leptospirose. Não, o que é que acontece? Você só vai... essa doença, ela só vai ser transmitida se o rato estiver infectado com uma bactéria chamada Leptospira. Então, se a urina do rato tiver essa bactéria Leptospira, veja, já é um porém. Se a urina do rato tiver a bactéria Leptospira e se você tiver um corte na pele, aí sim. Então, digamos que eu tô com uma feridinha no dedo e eu tive contato com uma água que teve contato com a urina, que está infectada com a bactéria Leptospira. Aí sim eu peguei a leptospirose. Agora, se eu tive contato com uma urina que não tem essa bactéria leptospirose, mesmo com a feridinha no meu dedo, não. Ou então, se a água está infectada com a urina que está infectada com essa bactéria. E eu não tenho nenhum cortezinho aberto no meu pé, na minha pele, em lugar nenhum que eu tive contato com água, também não, ok? E falando agora sobre reciclar e reaproveitar, que é extremamente importante, inclusive, nossa escola ela tem um projeto maravilhoso chamado Preservar e Ajudar, que eu vou falar em um próximo vídeo. Acho que amanhã eu coloco no grupo de vocês explicando direitinho para quem não sabe ainda. Então, reciclar e reaproveitar. Reciclar é quando eu pego um resíduo, né, que eu não vou utilizar mais, como por exemplo uma garrafa, e eu mudo a estrutura dela. Então vejam que essa garrafa aqui, ó, ela era deste tamanho, agora ela ficou menor porque eu cortei pela metade, eu pintei, eu coloquei aqui, né, essas linhas como suporte, né, esses fios, acho que é um fio de... Tá parecendo material aqui, tá parecendo com uma linha de... um cordãozinho, né, mas aqui pra mim tá parecendo crochê. E aí eu cortei, reduzi de tamanho, pintei, já modifiquei também o design. E aí eu fiz esses furinhos e coloquei aqui esses cordões. Então eu reciclei, porque eu mexi com a estrutura da garrafa. Aqui eu não mexi com a estrutura, eu apenas tirei o rótulo e eu estou reaproveitando. Então, aqui era uma garrafa de refrigerante, né, que tinha um rótulozinho. Eu retirei, lavei e agora estou colocando água para guardar na geladeira. Então, não mexi com a estrutura, então estou reaproveitando. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Até a próxima aula. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.